estudante! Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, a matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos. E para ter um melhor aproveitamento desta aula, na descrição está o link para acessar a aula anterior ou aula prévia, ok? Vamos à nossa aula. Número natural, antecessor e sucessor. Ou antecessor e sucessor de um número natural. Antes da gente entender o assunto desta aula, que é o antecessor ou sucessor de um número natural, precisamos entender primeiro o que é ordem crescente e decrescente de uma sequência numérica, ok? Ordem crescente, tá? Como a própria palavra está dizendo, crescente é algo que está aumentando de valor, ou seja, são números que vão aumentando de valor de uma forma crescente, não é? Temos exemplo aqui, olha, uma sequência numérica, não é? Que começa primeiro pelo algarismo 0 e vai aumentando de valor, não é? Isso é ser de ordem crescente. Mais um exemplo aqui. Nós temos uma sequência aqui numérica que, no caso, segue um padrão, né, de sequência numérica, de 2 em 2, né? De 6 mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. É uma ordem crescente também, ok? Mais um exemplo. Aqui temos uma sequência numérica, tá, que não segue um padrão específico de sequência numérica, mas que tem um valor sempre maior, né? Por exemplo, o 45, o valor maior é o 46. Depois, o valor maior é o 78. Então, aqui há uma ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, do menor para o maior, do menor para o maior, ok? Isso significa ser ordem crescente. Agora, ordem decrescente. Agora, é do maior para o menor, ou seja, de um valor maior que vai diminuindo de valor, ok? Exemplo aqui, ó, nós temos o valor 4. Conforme essa sequência, a gente observa que o valor vai diminuindo. Ó. Valor 3, valor 2, valor 1, valor 0, vai havendo, né, uma diminuição, uma redução, né, de valores. Por isso, essa sequência numérica é uma ordem decrescente. Mais um exemplo aqui, ó, 14, 12, 10, 8, 6. Aqui está seguindo uma sequência, um padrão, né, de sequência numérica, de 2 em 2 vai diminuindo. Né? 14 menos 2, 12, 12 menos 2, 10 e assim por diante. Mais uma ordem aqui que é aleatória, mas ela obedece ao valor decrescente. Né? Depois de 78, diminui para o 46, depois 45, depois 34 e 21 e assim por diante. Ou seja, é uma ordem decrescente, ok? Esse conhecimento é fundamental, né, para que você entenda o que é o antecessor ou sucessor de um número natural, ok? Então, qual o antecessor de um número natural? Bom, como o próprio nome está dizendo, antecessor, né, é o que vem antes, né? É o valor que vem antes de um determinado número, ok? Então a palavra antecessor é isso. Se aparecer num determinado exercício de matemática, né, a palavra, a expressão antecessor, significa isso. É um valor que vem antes de determinado número. Exemplo. Temos aqui uma sequência numérica, né? Então, por exemplo, o 3, ou o número 3. Quem é o antecessor do número 3? É o que vem antes dele, é o valor que vem antes dele imediatamente. É o 2. Quem é o antecessor do valor 1? É o 0. Ok? O 0 já não possui antecessor, tá? Porque como ele é um número do tipo natural, não existe nenhum valor antes do 0, e sim o conjunto natural é contado a partir do 0, ok? Exemplo, o número 39. Qual é o seu antecessor? É muito simples, é um valor que vem antes do 39. Já sabe qual é?
38. Fácil de entender, né? Agora, como calcular o antecessor? Você pode fazer um cálculo muito simples também, tá? Por exemplo, o número 6. Como eu faço esse cálculo? Aí eu uso uma operação matemática de subtração e esse valor aqui eu subtraio por 1, ok? Então, por exemplo, o 6 menos 1 igual a 5. Portanto, 5 é o antecessor do número 6, ok? O número de baixo, 38, a mesma coisa. 38 menos 1 vai dar 37, ok? Muito fácil de entender, né? Sobre o que é o antecessor de um número natural, ok? Agora, qual o sucessor de um número natural? Agora é o sucessor. Então, a expressão sucessor, o significado dela é algo que vem depois, que vem a seguir, ok? Por isso, sucessor. Aqui mais uma sequência numérica. Então, por exemplo, qual é o sucessor de 5? É o que vem depois dele, será o 6. Qual é o sucessor de 4? É o 5. Qual é o sucessor de 6? É o 7 e assim por diante. O número 27. Qual é o sucessor do número 27? É muito simples, é o que vem depois dele. Tá? O valor que vem após o 27, que vai ser o 28. Fácil de entender, não é mesmo? E como calcular o sucessor? Tá? Por exemplo, o número 8. Como a gente calcula o sucessor do número 8? É muito simples. É só somar por 1, pelo valor 1. Então, 8 mais 1, 9. Então, 9 é o sucessor de 8. Simples, não é? Agora, o número 15. 15 mais 1, 16. Muito fácil, né? Problema. Esse conhecimento, né, de você entender o que significa ser o antecessor ou o sucessor de um número, são expressões que podem aparecer num exercício, num problema qualquer, e você precisa entender, né, o que significa ser um número ser antecessor ou sucessor de determinado número, né? Mas tem que prestar muita atenção a um determinado problema. Você precisa resolver o problema de acordo com o que ele está te pedindo, de acordo com a lógica dele. Então, por exemplo, né, uma determinada sequência numérica possui padrão próprio. Tá? Então, imaginemos que uma determinada sequência numérica possui padrão próprio. Okay? O problema está nos informando isso. Okay? Exemplo. O valor de cada número, tá, na sequência numérica aumenta a cada 3 unidades, ou também diminui a cada 3 unidades. Então, se o problema está nos dizendo isso, existe um padrão, né, na sequência numérica. Né? Ok? Então, por exemplo, o algarismo ou número 9. Se o problema está dizendo que segue essa sequência padrão, e por acaso o problema é me perguntar qual é o sucessor de 9, né, eu vou saber. Ora, se é a cada 3 unidades, o sucessor que vem depois, né? A cada 3 unidades, então 9 mais 3, 12. Tá? E se por acaso o problema me perguntar qual é o antecessor de 9, se segue essa lógica aqui, eu sei que será esse valor menos 3, portanto será 6. Tá? Então, esse é o número natural que segue que está numa sequência, né, que segue um padrão lógico, né, de acordo com o problema. Então, é claro que o próximo número, quando for o sucessor em relação ao 9, vai ser o 12. E o antecessor será o 6. Ok? Normalmente, né, quando se pergunta o antecessor ou o sucessor de um número, é aquele valor que vem imediatamente, contado de 1 em 1. Tá? Esse é o padrão. Então, esse conhecimento que você teve agora sobre o antecessor e o sucessor de um número é importante, né, para que você saiba identificar, né, quem é um antecessor ou sucessor, quando aparecer essas expressões, você saber, ok? E também é fundamental esse conhecimento para você entender o que são números pares e números ímpares.
esse assunto será o assunto da próxima aula do próximo vídeo, ok? Bom, amigo estudante, nós estamos terminando a aula deste vídeo. Dê o seu like, compartilhe, assim você também dissemina o saber. Obrigado, até a próxima aula.